Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto. Quero dizer que é uma alegria enorme poder participar desse momento com vocês, nesse culto. Quero agradecer ao Conselho da Igreja na pessoa do Reverendo Emanuel, que me convidou para poder trazer essa palavra para você. Estamos vivendo um momento muito singular, um momento completamente diferente. E certamente nenhum de nós, certamente vivenciou uma situação como essa antes. E eu queria trazer para a nossa lembrança aqui um texto muito precioso. Recentemente nós comemoramos a Páscoa de uma forma diferente, isolados, cada um no seu canto. Ninguém pôde fazer aquele almoço para comer todo mundo junto. E certamente foi uma Páscoa bem diferente. Não tivemos na igreja, não tivemos culto comunitário juntos, e certamente bastante difícil esse momento. E eu queria então lembrar a passagem lá do Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 10, que é aquela história que vocês bem conhecem, quando Maria Madalena, ainda no escuro, bem cedo de manhã, ainda estando escuro, ela vai até o túmulo para ver o Senhor Jesus, provavelmente para poder derramar sobre o corpo dele bálsamo, especiarias, aromas, para poder minimizar os efeitos do processo de putrefação. Claro, passou um sábado ansiosa, provavelmente, para poder chegar naquele momento. A prova é que ela foi muito, muito cedo. E aí, então, ela se depara com aquela situação, provavelmente fica apavorada, sai correndo ali e vai contar a Pedro e João, dizendo: olha, roubaram o corpo do meu Senhor, não sei onde colocaram. E é interessante porque logo em seguida aqueles dois vêm. João primeiro olha e depois Pedro enfia a cabeça lá também no sepulcro, entra para ver, e por fim João entra e aquela situação se torna bem mais clara. Em momentos de crises, como aquele em que os discípulos de repente veem o seu mestre partir, morrer, ficaram absolutamente sem entender o que estava acontecendo. Essa passagem é muito rica, porque ela nos ensina exatamente as possibilidades, ou seja, quais são as nossas possíveis reações, ou como nós podemos enxergar os fatos, esse momento de crise. E o verbo que ali é usado para ver, na verdade é usado de três formas diferentes. Em grego você tem várias formas de dizer a palavra ver, usar o verbo ver. Maria Madalena, quando ela chega ali, ela enxerga aquela situação como uma situação de crise total. Morreu, acabou. E o verbo que é usado ali é um verbo chamado blepo em grego, e ela está dizendo assim: eu constatei e não entendi o que está acontecendo e roubaram o corpo do Senhor. Quando João vem e entra logo em seguida, da mesma forma ele enxerga, simplesmente descreve a situação com a sua mente, tipo, ele não está aqui. Se retira, ou ficou ali, e o Pedro então entra, e o verbo que é usado ali por João para ele descrever essa situação é o verbo theorel. Ou seja, Pedro ele olhou aquela situação e perguntou: o que será que está acontecendo? Eu acredito que talvez muitos de nós nesse momento estejamos assim também, nesse momento de crise, perguntando: o que será que está acontecendo? Mas aí, em seguida, diz o texto que João entra lá e olha com mais calma e diz que ele vê e crê. E o verbo que é usado ali não é nem blepo, nem theorel, mas é um outro verbo, o verbo eidon. E o verbo eidon significa ver, mas ver compreendendo tudo. Ou seja, nós temos possibilidades diversas de encararmos essa situação de crise. Enxergarmos como Maria Madalena, e aí aquela postura de desespero, sem saber. Pedro, inquiridor, mas também sem entender o que está acontecendo. Ou João, que entra, olha e compreende absolutamente tudo. Eu fico me perguntando qual é a razão por que podemos ter essas possibilidades de reação em momentos de crise. Desespero, inquirição e crer e confiar. Eu penso que a razão disso está talvez relacionada com o aspecto de o quanto estamos com o Senhor. Eu quero dizer que, obviamente, Maria Madalena vivenciou muitas coisas ali, viu? Mas quem realmente estava perto de Jesus todo o tempo eram os discípulos. E o Pedro olhou aquela situação ainda inquirindo, querendo entender e saber, mas disse que o discípulo amado, ele olhou,
e ele entendeu completamente tudo. E ele então creu. Eu penso que é assim também. Quanto mais próximos estivermos do Senhor Jesus, mais paz, mais consolo, mais tranquilidade. Eu quero dizer que Deus é um Deus muito bom, que Ele governa tudo, que a pandemia está nas suas mãos, o vírus está nas suas mãos. Ele controla do Sol, do universo, até partículas pequeniníssimas, menor até do que o vírus. Está tudo nas suas mãos. A diferença é como é que nós enxergamos isso. Desesperados, inquiridores ou descansando. Eu quero dizer que Deus ele tem uma palavra para você de consolo, de paz, de conforto. Ele está convidando você com o seu amor, com a sua graça, dizendo: confia em mim, vem para mim, me procura, me busca, eu estou ao seu dispor. Nesse momento de pandemia, irmãos, eu quero desafiar você a ter uma vida de oração diária com Deus, vida de oração, de leitura da palavra, e dentro das possibilidades de manter a comunhão com os irmãos, seja por um telefonema, um gesto, uma palavra, ou seja, um vídeo, uma videoconferência pequena, mas acima de tudo, busque ao Senhor. E esse Deus de graça, ele está disposto a manifestar o seu poder. Lembro-me do povo na história no deserto, em Deuteronômio 8, quando Deus fala tudo o que aconteceu através de Moisés ali, dizendo: eu fiz vocês passarem por tudo isso, porque eu queria provar, eu queria fazer o bem para vocês. Meus irmãos, quando nós enxergamos, estando do lado do nosso Senhor, nós vemos todo o bem que Ele tem para nos dar. Nesse momento de dor, de dificuldades, eu quero dizer que o Senhor te chama para mais perto dEle. É isso que Ele quer de nós. Que nós tenhamos, como João, aquela visão, eidon, de ver e entender tudo, sabendo que mesmo em algum momento nós tenhamos a visão do blepo, aquela visão que é simplesmente olha e não entende absolutamente nada, desespero. Deus é um Deus que nos possibilita a oportunidade de olharmos para Ele de novo, por meio da leitura da palavra, da oração, e Ele nos fará enxergar com seus próprios olhos toda essa situação. Deus, Ele te ama, Ele tem o melhor para você. Ele é que tem o cetro do governo desse mundo e da sua vida também. Ele te convida para uma vida do lado dele, reclinando a sua cabeça no seu peito, e Ele te recebe assim, nesse momento de crise. Busque a Deus, ore, Ele está disposto a te ajudar. Deus te abençoe, querido. Prazer enorme, gostaria muito de poder estar perto de vocês, mas mais do que nunca, estamos todos isolados. Mas eidon, vendo e crendo que Deus está no controle de tudo. Ele te ama. Meu irmão, minha irmã, um abraço muito forte para você. Deus te abençoe ricamente, grandemente. Com o Senhor, vamos passar por tudo isso. Ele é bom. Ele governa. Deus te abençoe. Amém.